Oi, 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 pessoal! Sejam todos muito bem-vindos à reta final da FAUEL, a reta final para Maringá. A gente vai ter revisão de todos os professores, né? 2 dias são abertos ao público e todo o resto, toda a semana, entra na plataforma para os nossos alunos, tá? Agora já está lá na plataforma. Não sei se você está assistindo no YouTube ou na plataforma. Se você for aluno, fique tranquilo que já está lá na plataforma, tá bom? Então, hoje a gente vai ter revisão de 3 disciplinas: dentística, biossegurança e odontologia em saúde coletiva. Vou pegar o calendário aqui para vocês, né? Amanhã a gente vai ter revisão de periodontia, endodontia e radiologia lá no curso. No dia 6, a gente vai ter odontopediatria e cariologia com a professora Juliana. Vai ser aberta ao público também, assim que nem a gente aqui, tá? No YouTube também e dentro da plataforma também. No dia 7, a gente vai ter cirurgia e farmacologia, também com a professora Juliana e o professor Isaac. No dia 8, aí a gente vai ter um batidão bem maior, tá? O dia 8 é um dia bem punk. Por quê? Porque vem todas as básicas. Então, vai vir português, informática e raciocínio lógico matemático, né? Então, gente, se preparem aí para um batidão grande, tá? Vai ser uma revisão grandona. Se preparem mesmo para isso. No dia 9, a gente vai ter estomatologia, SUS e alguns tópicos extras, que vai ser com as professoras Natane, Carla e Michele. E no dia 10 nós temos o simulado, né? O simulado da FAUEL. Vai estar disponível na plataforma. A gente já está organizando a correção do simulado da FAUEL. E, enfim, vai ser ótimo. Vocês estão precisando dessa reta final aí. Bom, então hoje é comigo, eu comando aqui. Se você não é aluno ainda, eu acho que não dá mais tempo de você estudar para Maringá com a gente, mas nosso curso é o mais completo. A gente tem aula de tudo que você imaginar. Pode olhar lá, aqui no YouTube tem um vídeo demonstrando o curso por dentro. É o melhor curso do mercado. Então, para as próximas oportunidades, vocês vão ser muito bem-vindos e muito bem acolhidos junto à nossa equipe, tá? Então, vamos começar com a nossa revisão da FAUEL, né, de Maringá. Bom, gente, a nossa revisão vai funcionar da seguinte forma: eu vou trazer uma questão e depois eu vou puxar dessa questão os assuntos para a gente revisar, tá bom? Vou fazer nesse processo em todas as disciplinas que a gente vai revisar no dia de hoje, tá? Vamos começar com dentística. Essa questão caiu na FAUEL em 2023. Vocês vão perceber aqui na revisão que a FAUEL ela gosta de mesclar questões de 5 alternativas com 4 alternativas. Depende muito da prova. Os assuntos que mais caem em dentística na FAUEL, sem dúvida, é os princípios do preparo cavitário e os materiais restauradores em si. Então, cai bastante composição de resina composta, composição de sieve, e a gente vai falar sobre isso aqui, fazer uma revisão também, tá bom? Mas vamos começar com a questão e depois a gente sai puxando os assuntos, certo? Essa questão da FAUEL em 2023 diz o seguinte: em relação à dentística operatória e restauradora, assinale a alternativa correta sobre a utilização de materiais restauradores estéticos. E aí diz, a letra A, os compostos são materiais restauradores resinosos fotopolimerizáveis, compostos por partículas inorgânicas dispersas em uma matriz orgânica que proporcionam excelente estabilidade de cor e resistência à abrasão. Certo, gente? E aí, o que vocês acham? Super certo, né? Os compostos são as resinas compostas e define muito bem esses queridos materiais restauradores. Aí a gente começa com os erros das outras, né? E a gente vai trazer também algumas revisões mais para os próximos slides. A letra B diz assim: o amálgama é um material restaurador metálico amplamente utilizado devido à sua excelente resistência e baixa capacidade de adaptação às cavidades dentárias. Gente, amplamente utilizado já está errado, né? E ainda mais, ele ainda finaliza trazendo uma baixa capacidade de adesão como o motivo dessa ampla utilização, né? Devido. Onde que baixa capacidade de adaptação vai fazer com que ele seja amplamente utilizado? Foi justamente o contrário, né? Foi justamente uma das principais coisas que fez ele deixar de ser utilizado, além da Convenção de Minamata, né? Então, tá erradíssimo.
C. Os ionômeros de vidro são materiais restauradores à base de resina, indicado para cavidades de pequeno porte e áreas de baixo estresse mastigatório. Gente, os ionômeros de vidro, eles, no geral, o ionômero não tem base de resina. Ele pode ter resina se for do tipo ionômero modificado por resina. Apenas ionômero de vidro não tem base de resina. Vocês vão ver, não tem base de resina, tá? Então, falso. D. A cerâmica é um material restaurador utilizado exclusivamente em restaurações posteriores devido à sua alta resistência à fratura. Cuidado com termos exclusivos, a gente já falou disso em diversas resoluções de questão, né? Exclusivamente, somente, apenas, enfim, esses termos exclusivos, eles são para você ligar aí o alerta, tá? Gente, a cerâmica também pode ser utilizada em dentes anteriores, então claramente não é só exclusivamente em dentes posteriores, né? Falso. Os copômeros são materiais restauradores híbridos que combinam características dos ionômeros de vidros e dos compostos. Até aqui tudo certo, tá? Sendo indicados para restaurações em dentes anteriores. Não apenas, tá? O mais indicado são dentes posteriores, ele não tem boa estética, tá? Não é legal a estética, não. Os compômeros são aqueles que a gente, inclusive, utiliza os coloridos para colocar em crianças, sabe? Dentes anteriores, geralmente a gente prefere dentes posteriores, tá bom? Vamos relembrar agora algumas coisas sobre composição. Começando por composição das resinas compostas. Gente, a resina composta é composta por matriz orgânica, carga inorgânica, né, o agente de união e algum sistema, né, o sistema inibidor e o sistema iniciador, tá? A matriz orgânica, ela é geralmente um dimetacrilato, como por exemplo o BiGMA ou o UDMA. Só que eles possuem uma alta viscosidade. Então, os fabricantes associam o tag DMA, que tem um menor peso molecular, neles. E aí, isso regula a viscosidade, faz com que não fique tão viscoso. Então, quanto maior a concentração desses dimetacrilatos, né, dessa matriz orgânica, maior vai ser a contração da polimerização. Isso quando eles estão juntos, certo? Ou seja, BiGMA, UDMA, tag DMA. Quanto maior a concentração desses componentes juntos, maior a contração de polimerização. Entretanto, quando utiliza-se o BiGMA isoladamente, tem baixa contração de polimerização e diminui o tempo de fotoativação das resinas. Só que a gente não usa BiGMA sozinho justamente porque ele tem uma alta viscosidade. Então fica meio assim, sabe? Coloca na balança e acha que o BiGMA sozinho, mesmo tendo uma baixa concentração, uma contração de polimerização, não é o mais indicado, tá? A matriz orgânica, ela tem algumas características desvantajosas, que são o alto coeficiente de expansão linear térmica, além da alta contração de polimerização, alta absorção de água e baixa estabilidade mecânica e de cor. Essa baixa estabilidade de cor, ela é controversa. Na maioria das questões, ela vai estar como tendo uma alta estabilidade de cor, mas em algumas outras, não. Por isso que é muito importante você ter noção da banca que você está fazendo. Quando você vai para a questão passada, você vê que a FAUEL cobra que ela tem alta estabilidade de cor, boa estabilidade de cor, tá? Mas tem outras bancas que não. Como aqui é da FAUEL, então você considera que para a FAUEL ela tem uma boa estabilidade de cor, beleza? Além da matriz orgânica, a gente também tem a carga inorgânica, que ela é formada por partículas de vidro, quartzo ou sílica. E a gente vai classificar esses compostos com base no tamanho das partículas de carga. Lembram? Microparticuladas, nanoparticuladas, nanohíbridas. Tudo isso é com relação ao tamanho dessas partículas de carga.
A carga inorgânica ela é inserida dentro da resina composta para reforçar a resina composta, reduzir a contração de polimerização que a matriz orgânica traz, né? Reduzir a contração e a expansão térmica também que a matriz orgânica traz, o controle da viscosidade também, a diminuição da absorção de água também, e ela traz uma radiopacidade, o que é essencial para que você consiga visualizar na radiografia onde é restauração e onde é dente, tá? Fora esses dois componentes, a gente precisa de um para unir, porque as partículas de carga elas não possuem adesão à matriz orgânica. Então, a superfície dessas partículas ela vai ser recoberta por um agente de união. E o principal agente de união que a gente usa é o silano. E esse agente de união ele vai promover uma transmissão homogênea das tensões mastigatórias entre a matriz e a partícula de carga. Isso faz com que aumente a estabilidade hidrolítica e a cor ao longo do tempo. Então, por mais que a resina composta, por isso que também algumas bancas consideram a resina composta como uma estabilidade de cor boa ou não. Tudo vai depender também do agente de união, tá bom? Fora esses componentes, a gente ainda tem os sistemas. O sistema acelerador e iniciador e os inibidores. Então, o sistema acelerador e iniciador envolve os componentes que são responsáveis pela reação de polimerização, sendo que o mais comum é a canforoquinona. E algumas vezes já veio cobrando qual que é o comprimento de onda da canforoquinona. E o comprimento de onda necessário, né, para a canforoquinona é 470 nanômetros. Isso é decoreba mesmo. Só que apesar de ser a mais comum, a hidroquinona não é o melhor, o maior, né? O único, na verdade. É o maior, mas não é o único sistema acelerador iniciador. Também pode-se utilizar aminas terciárias, como o DMPT, o DMABE, esses nomezinhos horrorosos. Geralmente, eles não vêm com esses nomezinhos, eles vêm falando aminas, mas eu coloco aí para caso venha, né? Porque é uns nomes tão feios, dimetilpetoluidina, sei lá, ácido benzoico éster etil, umas coisas bem... Então, geralmente não vem cobrando assim, vem cobrando amina, tá? Embora alguns estudos mostrem que essas aminas, elas produzem uma maior quantidade de radicais livres, o que não é tão legal, elas têm sido sim utilizadas com grande sucesso nas resinas, tá bom? Além disso, a gente precisa lembrar que a canforoquinona, ela é amarela, e isso pode interferir em compostos mais claros, como aqueles compostos que são feitos para dentes clareados, lembra deles? E aí a gente pode incluir o PPD e a lucerina. Eles são sistemas aceleradores e iniciadores que não têm coloração amarelada, e aí é uma certa vantagem. Já os inibidores, o principal que a gente utiliza é a hidroquinona. Para que serve o inibidor? É para prevenir que a resina polimerize com muita facilidade. É para prevenir que enquanto você está lá colocando, esculpindo bonitinho, ela não tome presa. Tá? E como eu falei, o mais utilizado é a hidroquinona, só que também pode ser utilizado o hidroxitoluíno butílico, que é o BHT. Tá bom? Agora a gente vai lembrar a composição do sieve, né? Os tipos de sieve primeiro e depois as composições. Tipo de sieve é um assunto que cai frequentemente. A gente tem 4 tipos de sieve no geral, porque o tipo 2 ele é subdividido em 2, tá? São 3, mas o tipo 2 é subdividido em 2. O tipo 1 ele é utilizado para cimentação de coroa, pontes e brackets ortodônticos. Então a gente fala que o tipo 1, cimentação. Tipo 2, ele é restaurador, no geral, tanto o tipo 2A como o tipo 2B, ele é restaurador. Mas o tipo 2A, ele é o restaurador estético, e o tipo 2B é o restaurador reforçado. Já o tipo 3, ele é o material de base e forramento. Mas o que é que diferencia eles, então? A formulação química tem a mesma base para todos os tipos, só que ele tem variações na composição do pó, no tamanho da partícula, para que tudo chegue na função desejada, tá? Partículas maiores são utilizadas para sieves restauradores, tá? Partículas mais finas são utilizadas para sieves de cimentação, beleza? Dica aí, básica. Aí a gente chega, né, na composição do sieve.
Primeiro, começando pela composição do vidro, que é o pó, né? O pó do CIV. A composição do vidro ela vai variar de fabricante para fabricante, só que alguns elementos estão sempre presentes. Quais que são esses? A sílica, a cálcia, a alumínio, né? Que são os óxidos de silício, os óxidos de cálcio, o óxido de alumínio, tá? Não é porque eu escrevi errado, não, é porque é o óxido de cálcio, o óxido de alumínio, é cálcia e alumina, tá? E o flúor, sendo que entre todos os componentes, o fluoreto, né, o fluoreto de cálcio, o fluoramino, silicato, ele é o componente que apresenta em maior quantidade, tá? No pó do CIV. Além disso, a gente pode adicionar óxido de bário, estrôncio e outros metais. Isso só para aumentar a radiopacidade. Isso é uma coisa legal, né? Para aumentar essa radiopacidade, para que a gente consiga ver melhor, né, como que tá tudo funcionando, tá? Lembrar que o flúor é o principal componente do pó do CIV, tá? O flúor está no pó, o flúor não está no líquido, tá bom? Lembra disso. Agora, os componentes do líquido. A composição do líquido original ela é com ácido poliacrílico, só que ele apresenta alta viscosidade e baixo prazo de validade. Então, a gente incorpora alguns outros ácidos, como itacônico, maleico, tricarboxílico, tartárico. Porém, o ácido poliacrílico sempre vai ser o principal na composição, tá? O ácido tartárico, ele cai bastante em prova, bastante mesmo. Porque isso sempre questionando qual é a finalidade dele na composição do CIV. Então, o ácido tartárico a gente adiciona no líquido do CIV para controlar a taxa de reação para o que a gente quer, melhora as características de manipulação, diminui a viscosidade, aumenta o prazo de validade, aumenta o tempo de trabalho e diminui o tempo que o CIV vai levar para tomar presa. Quando ele é levado à cavidade, ocorrem reações, porque assim, tem o tempo de trabalho que é aumentado, né, tá lá bonitinho, mas quando ele é levado à cavidade, ocorrem reações para acelerar esse tempo de presa. Então ele diminui o tempo que ele vai levar para tomar presa, entendeu? Acelera o tempo de presa, diminuindo o tempo que ele vai levar para tomar a presa. Então, na questão, pode ter tanto diminuir o tempo de presa como aumentar a reação de presa, tá? Depende muito da interpretação. O que você precisa entender é que ele diminui o tempo que ele vai levar para tomar a presa. Consequentemente, se o tempo é menor, ele é mais acelerado, não é? Entendeu? Então, vamos lá. A próxima questão, que eu disse para vocês que cai também em dentística, que é princípios do preparo cavitário, né? Um outro assunto que cai bastante. Vamos lá. O amálgama dentário é um material bastante utilizado para restaurar dentes posteriores devido à sua versatilidade, seu baixo custo e suas excelentes propriedades físicas. Como desvantagem, esse material não apresenta adesão à estrutura dental, tornando necessário que características específicas sejam observadas na forma do preparo. De acordo com as características finais de um preparo cavitário classe 2 para uma restauração de amálgama, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. A caixa oclusal deve possuir paredes em contato com as pontes de esmalte divergentes para a oclusal. Gente, sempre que vocês veem sobre preparo cavitário, os princípios do preparo cavitário eles foram preconizados lá em 1900 lá vai bolinha por Black. Então, na época de Black, o material utilizado era qual? Era um amálgama, tá? Então, todos os princípios do preparo cavitário eles são preconizados para o amálgama. Por isso que sempre que não estiver dizendo que é para resina composta ou que é para restauração indireta, você vai considerar que ele é para amálgama. Aqui ele está dizendo que é para amálgama, mas na questão pode dizer que não venha dizendo. Se não tiver dizendo para qual é para amálgama, certo? Dica básica. E com relação à letra A, divergente para oclusal nunca vai funcionar para amálgama, tá? Divergente para oclusal não. Por quê? Porque vocês precisam lembrar justamente o que ele está falando no enunciado, que ele não tem adesão à estrutura. Então, quando a conformidade da cavidade precisa ser convergente para que o material não saia, não se desloque. Precisa ser convergente, entendeu? Já o divergente
é mais para restaurações indiretas, porque aí você consegue remover e colocar a peça tranquilamente, sem ter nada convergindo e empatando, tá bom? Então, vamos lá. B. A caixa proximal deve possuir paredes vestibular e lingual expulsivas para proximal e convergentes para oclusal. Essa aqui, certinha. C. A coxa oclusal deve possuir paredes vestibular e lingual ligeiramente divergentes para oclusal. De novo, divergentes, tá vendo? E não é divergentes, tá bom? Letra D. A caixa proximal deve possuir uma parede gengival formando um ângulo de 45 graus com o plano oclusal. A parede gengival, gente, a gente vai rever os conceitos agora. A parede gengival ela tem que ser plana, tá? Não formar 45 graus. Então, a gente vai ver cada um deles. É a parte mais chata da dentística. Por quê? Porque é uma parte que é decoreba. Não tem como, gente, você simplesmente, sabe, pagar de louca aqui, querer fazer esqueminha, não sei o quê, porque é decoreba, porque vem exatamente assim como está escrito nas questões. Por isso que vocês têm que tomar cuidado com isso. Vamos lá. Primeiro princípio que a gente vai abordar é a forma de contorno. É ela que vai definir a área da superfície do dente que vai ser incluída no preparo cavitário. E a gente tem algumas regrinhas a serem seguidas com relação a esse princípio. Primeiramente, a forma de contorno ela deve englobar todo o tecido cariado. Lembre-se que com as novas denominações, com a odontologia cada vez menos invasiva, a gente começa a incluir no preparo cavitário apenas o tecido cariado que está infectado. O afetado, não, tá bom? Mas é o que está dizendo nas regras do princípio. Ele não tem dizendo isso. Isso é um adendo que eu estou dizendo para vocês, entendeu? Como é para amálgama, no amálgama removia tudo. Não tem o que fazer, é antigão isso. Ainda é cobrado muito em concurso, mas é antigão esses princípios, tá? E também deve englobar a restauração deficiente a ser substituída. Além disso, todo o esmalte sem suporte tem que ser removido ou então apoiado sobre o material restaurador, que aí pode ser a resina composta ou o cimento de ionômero de vidro. Quando o processo carioso está em regiões de cicatrículas e fissuras, as cáries são mais profundas do que extensas. Entenderam? E por isso que é comum a gente ver um pontinho preto e quando a gente abre tá lá um rombo enorme, né? Então tem que ter cuidado com essa profundidade. As estruturas de reforço, ponte de esmalte, aresta, vertente de cúspide, crista marginal, precisam ser mantidas sempre quando for possível. Um adendo é isso aqui, olha só. Isso aqui é importante porque já caiu antes. Eita, como eu boto bem retinho, né? Quando duas cavidades distintas se encontram separadas por uma estrutura sadia e essa estrutura sadia tem menos de 1 milímetro, a gente tem como regra que elas precisam ser unidas em uma só, por conta do enfraquecimento da estrutura. Caso essa estrutura do meio possua mais de 1 milímetro, a gente faz duas cavidades distintas. Beleza? Isso é importante, isso já caiu. Já as cáries em superfície lisa, lembra que na superfície oclusal, nos sulcos e cicatrículas, ela é mais profunda que extensa? Nas cáries em superfície lisa, ela é mais extensa do que profunda. E aí a gente precisa tomar cuidado com essa extensão, porque a extensão para a gengival, ela precisa tomar cuidado ali com aquela parte da cervical, né? Tem que tomar cuidado com isso. Em cavidades proximais, a localização da parede gengival vai estar correta quando, após a remoção de todo o tecido cariado e a realização da extensão para a gengival, tiver uma separação da superfície proximal do dente vizinho de 0,2 a 0,5 milímetros para amálgama e 0,5 para 0,1 para restaurações indiretas. Estão vendo aqui? Tem que ter cuidado com esses dados, porque também já foram cobrados, beleza? Já quando a gente está falando de cárie em áreas estéticas, o limite cervical do preparo, ele tem que ser de 0,25 a no máximo 0,5 subgengivalmente.
Para todos os casos, o término da cavidade tem que ser estendido para áreas que facilitem o acabamento das bordas da restauração. O próximo princípio que a gente vai abordar é a forma de resistência. Gente, é chato nessa parte, é chato, mas é decoreba e cai, tá bom? Tem tudo isso no material de vocês em PDF, tá bom? Não se preocupem, para quem é aluno do curso, tá tudo bonitinho lá no PDF. O próximo passo, como eu falei, é essa forma de resistência, beleza? O que é a forma de resistência? É a característica dada à cavidade para que as estruturas remanescentes e a restauração sejam capazes de resistir às forças mastigatórias. Para isso, a gente também tem algumas instruções. Quais que são? As paredes circundantes, elas precisam ser paralelas entre si e perpendiculares à parede pulpar. A parede pulpar e a parede gengival tem que ser planas, tá? Planas e perpendiculares ao eixo longitudinal. Então, planas, né, paralelas entre si e perpendiculares ao eixo longitudinal. Aí é onde a gente entra na questão. As paredes circundantes, elas precisam ser convergentes para oclusal para o amálgama, tá? Porque aí permite um maior volume de borda na restauração, tá? Porque ele precisa desse maior volume de borda para acomodar o material, tá? Então, olha aqui a diferença do convergente, né? Convergente para o divergente. Aqui a gente utiliza para indiretas, né? Indiretas. Porque aí a gente consegue inserir e retirar a peça protética da melhor forma, beleza? Mas para o amálgama, ela é convergente. O ângulo cavo superficial, que é aquele ângulo que é formado com a superfície, né? Ele tem que estar entre 70 a 90 graus. As paredes vestibular e lingual da caixa proximal precisam ser convergentes para a oclusal também, tá? Porque aí proporciona uma cavidade autorretentiva, como eu falei para vocês. Quando a gente vai ver pela oclusal, essas paredes precisam ter preferencialmente 90 graus com essa superfície externa do dente. Esse ângulo, ele vai ser alcançado através do procedimento que a gente chama de curva reversa de Hollenbeck, beleza? A curva reversa de Hollenbeck é quando a gente faz esse ângulo ficar em 90 graus, beleza? Para todos os casos, o esmalte tem que estar apoiado em dentina rígida quando for possível. E além disso, os ângulos internos, que é o áxio pulpar, precisa estar arredondado, tá? Porque isso vai diminuir a concentração dos esforços e aí vai prevenir uma potencial fratura, tá? A gente chega agora para a forma de retenção. A forma de retenção, ela é a característica que vai ser dada à cavidade para torná-la capaz de reter a restauração. Então, o próprio nome já diz. Tem alguns princípios, né? Todos os princípios que eu falei com relação à forma de resistência também são utilizados para a forma de retenção. Ela é obtida de forma mecânica, através da configuração interna da cavidade, tá bom? Então, os tipos de retenção que a gente pode ter é a retenção por atrito do material restaurador, as retenções mecânicas adicionais que a gente pode fazer no amálgama, como um suco, uma canaleta, uma calda de andorinha, né? E as retenções micromecânicas por meio do condicionamento ácido, que é o caso das resinas compostas, tá? Então, eu vou marcar aqui em amarelo. Esse caso aqui é o caso da resina composta, beleza? Olha aqui, bem bonitinho, para você não esquecer. Outra coisa que você precisa saber, quando o material for utilizado e for a resina composta, né? Quando o material utilizado for a resina composta, já sabe que a retenção é micromecânica, mas o que você não sabe ainda, que você precisa saber, é que você precisa confeccionar bisel no acabamento marginal, tá bom? Bisel para amálgama não se faz, bisel para resina composta se faz, beleza?
A forma de conveniência é a mais simples. Ela é aquela etapa que vai possibilitar que você instrumente de forma adequada aquela cavidade e insira o material restaurador da melhor forma possível. E ela vai depender bastante do material empregado, da localização, da extensão, da lesão. Então não tem assim regrinhas, sabe? Bonitinhas. É tudo que você faça para melhorar o acesso. Uma retração gengival, utilizar um elástico de acesso proximal, utilizar o próprio isolamento absoluto que melhora o acesso à cavidade. Tudo isso é a forma de conveniência. E por último, por último não, é porque eu não vou falar da limpeza da cavidade, mas o último é a limpeza da cavidade, tá? Mas por último aqui é o acabamento das paredes e da margem do esmalte. Como eu já falei, os esmaltes sem suporte e fragilizados precisam ser removidos ou apoiados sobre material restaurador. E além disso, o cavo superficial deve estar sempre nítido, liso e uniforme. E ele é biselado para as restaurações em resina composta ou não biselado e vivo em 90 graus para restaurações em amálgama. Beleza? Tudo certo com a dentística? Agora vamos para a biossegurança. Gente, biossegurança cai bastante, viu? Cai bastante mesmo na FAUEL, o pessoal gosta. E o que é que mais cai em biossegurança? Tudo relacionado à esterilização. Cai demais. Não vi muito caindo vacina, não vi muito caindo outros aspectos, como classificação dos resíduos, por exemplo. Cai, mas não é exorbitantemente. O que mais cai é a esterilização e os processos de autoclave, certo? Tá tudo na aula 2 lá de biossegurança no curso, no módulo da FAUEL. Vamos lá. Essa questão foi de 2023. A biossegurança é fundamental na prática odontológica para garantir a segurança do profissional, da equipe e dos pacientes. Assinale a alternativa correta sobre a esterilização de instrumentais odontológicos. Vamos lá. Letra A. A esterilização dos instrumentais odontológicos é um processo que elimina todas as formas de micro-organismos, incluindo os esporos bacterianos. Vamos lá, gente. Dica. Falou em eliminação de todos os micro-organismos, de todas as formas de vida, falou assim, incluir os esporos é esterilização. Não incluiu esporos, falou assim, excluindo os esporos, não é esterilização, tá bom? Esterilização elimina todas as formas de vida, todas as formas de micro-organismos, incluindo os esporos bacterianos. Então, a letra A tá correta, é a nossa resposta. Vamos lá, o resto. A esterilização dos instrumentais odontológicos pode ser realizada apenas, olha o termo excludente, por meio de produtos químicos e desinfetantes. E a autoclave, gente? Meio físico, não é meio químico, né? C. Esterilização de instrumentos odontológicos é um processo opcional, não sendo obrigatória na rotina clínica. Deus me livre. Só se for nas clínicas populares que esse povo está atendendo. Deus me defenderá aí. A esterilização dos instrumentais odontológicos pode ser substituída pela simples limpeza com água e sabão. Água e sabão, gente, nunca vai eliminar todos os micro-organismos, muito menos todas as formas de vida, muito menos os esporos bacterianos. Então, nunca vai ser substituída. A esterilização dos instrumentais odontológicos é o processo que utiliza calor seco como método exclusivo de esterilização. Não é exclusivo. Ele pode utilizar tanto o calor seco como o calor úmido, como os produtos químicos, tá? De praxe, a gente utiliza o calor úmido, que é o vapor saturado sob pressão, que é a autoclave, tá? E também pode utilizar alguns produtos químicos. Vamos relembrar agora alguns termos importantes de biossegurança para que você vá para a prova sem confundir. Além da esterilização, alguns termos também vêm cobrando bastante. Quais que são? Diferença entre antisepsia e asepsia. Não esqueçam disso. Por nada nesse mundo. Asepsia. O que é asepsia? É o controle a partir do uso de substâncias em superfícies, equipamentos e instrumentos. Beleza? Então, falou de asepsia, vai ser tudo que não tem vida. Vai ser uma mesa, vai ser um equipo, vai ser tudo que você estiver ao seu alcance. Se eu quiser esterilizar esse grampeador aqui, ou fazer uma limpeza desse grampeador aqui, eu vou estar fazendo uma asepsia, certo? Agora, a antisepsia, ele é relacionado ao corpo humano.
Só que a antisepsia, ela não exclui os esporos bacterianos. Por isso que o corpo humano ele nunca vai poder ser esterilizado, tá? Porque as nossas próprias bactérias, elas não podem ser retiradas de nós. Então, o nosso corpo não vai ser esterilizado nunca. Por isso que a antisepsia exclui os esporos bacterianos, não inclui como a esterilização. E é sempre com o corpo humano. Então, eu faço a antisepsia de mãos, tá? Nunca uma asepsia de mãos. Antisepsia. Beleza? Não esqueçam disso, porque não cai não, despenca. Próximos tópicos, né? Próxima questão ainda não. Temos alguns outros termos importantes em biossegurança também. Quais que são? Degermação, desinfecção, descontaminação e esterilização. A degermação, gente, ela é um tipo de antisepsia, tá? Ela é basicamente a limpeza mecânica. Sabão, detergente, escovação, é um tipo de antisepsia, tá? Isso é a degermação. A desinfecção, ela já visa também instrumental e superfícies, como a asepsia. Só que ela não elimina completamente os micro-organismos, tá bom? Não elimina. Ela basicamente, ela vai reduzir os micro-organismos, mas ela torna ele apto a ser manipulado, mas nunca vai estar estéril, tá? Ela vai estar desinfetado. A descontaminação também é bem semelhante, só que aí a descontaminação já visa eliminar totalmente os micro-organismos de alguns artigos e superfícies. Mas sempre que falar de destruir todas as formas microbianas, não vai ser descontaminação, vai ser esterilização. Ah, mas eu acho que descontaminação também se aplica. Tá errado. Concurso público, ele é muito de praxe, ele é muito de receitinha, ele tem a forma de cobrar. Falou de destruir todas as formas microbianas, inclusive esporos, é esterilização. Beleza? Próxima questão agora. FAUEL 2020. O processo de limpeza e esterilização envolve não apenas a remoção de sujeira, mas também a total eliminação de micro-organismos presentes em instrumentos. Em estufa, o processo de esterilização ocorre através de... Vamos lá. Ele pergunta assim, se é o calor úmido, se são substâncias biocidas, se é o calor seco, substâncias quaternárias. E, gente, a gente tem uma diferença entre a estufa e a autoclave, certo? Vapor ou calor úmido é autoclave. Estufa é calor seco, tá? É só essa classificação que você precisa lembrar. Substância biocida, substância quaternária, pode ignorar, porque ele está falando exclusivamente da estufa. Estufa, calor seco. Beleza? Então, resposta, letra C. Mas vamos relembrar alguns termos importantes, que são, alguns micro-organismos que são utilizados nos processos de esterilização. Não me coloquem para falar o nome desses bonitos, por favor. Mas tirem um print, tirem uma foto, que aí vocês vão entender. Já caiu em prova da FAUEL. Trocando, sabe? O micro-organismo que a gente utiliza para avaliar o processo de esterilização na autoclave é o Geobacillus. Já, esse aí, está Stearotermófilos, né? Já para estufa é o Bacillus atrophius. Olha aí, que é o mesmo do óxido de etilênio. O que é que eles fazem? Eles trocam isso. Eles colocam que para autoclave é o bacilo e para estufa o geobacilo. Aí ele confunde você. Isso já caiu na FAUEL, tá? Cuidado, tira uma foto e não esquece. Vamos relembrar também uma coisa importante, que são as vantagens e desvantagens de um componente que vive aparecendo na FAUEL, que é o ácido peracético a 0,2%. Ele é um componente químico de amplo espectro de ação microbiana e é considerado um desinfetante de alto nível. Lembrem dessa classificação, alto nível. Ele tem como vantagem ser muito ativo na presença de matéria orgânica, não é tão irritante, tão alergênico como outros componentes, como ai meu Deus, esqueci o hipoclorito de sódio. Ele não precisa de cuidados muito especiais para o descarte, isso é uma coisa legal.
Ele é biodegradável e atóxico, então para a sociedade de hoje ele é uma ótima opção. Só que ele tem como desvantagem o fato de que ele danifica alguns materiais odontológicos porque ele é abrasivo, ele é corrosivo. Então, em materiais que tem aço, alumínio, materiais galvanizados como ouro, cobre, bronze, ele vai danificar. Por isso que ele não é tão legal. O que cai basicamente é isso. A classificação dele como um desinfetante de alto nível e as vantagens e as desvantagens. Beleza? Gente, passem um olho em tudo sobre isso aqui, de autoclave, de tudo, tá bom? Não esqueçam. É importante. Aula de Biossegurança 2 lá no curso. Agora vamos para a parte de odontologia em saúde coletiva. A educação em saúde bucal é uma importante estratégia para promover a conscientização e prevenção de doenças bucais na população. Assinale a alternativa correta sobre a abordagem da educação em saúde bucal. Vamos lá. A educação em saúde bucal deve ser direcionada apenas a crianças em idade escolar, visando a formação de hábitos saudáveis desde cedo. Gente, apenas, termo excludente. Lembra disso? Pois é, não é. Educação em saúde bucal é para todo mundo. Obviamente que a gente faz um programa saúde na escola, que a gente vai para a escola e tudo mais, mas a gente instrui também não só as crianças, mas as professoras e tal. Então, a educação em saúde bucal nunca vai ser só para criança, tá? Então, toma cuidado com isso. Falso. Ela quer a correta, né? A abordagem da educação em saúde bucal deve se restringir, olha o termo excludente aqui, à orientação sobre técnicas de higiene bucal, como escovação e uso de fio dental. Gente, educação em saúde bucal é tanta coisa. Olha, é diagnóstico de câncer, não só escovação e uso de fio dental. É diagnóstico de câncer, é prevenção de cárie, é bastante coisa, gente. Educação em saúde bucal visa você prevenir tudo, tá bom? Tomem cuidado com esses termos excludentes. Falso aqui também. A educação em saúde bucal deve considerar a promoção da saúde como um todo, abordando também fatores como alimentação adequada, controle de hábitos prejudiciais à saúde bucal. Super correto. Tá vendo que não se restringe só à higiene bucal? Até mesmo você tomar cuidado com relação à alimentação daquele paciente, daquela pessoa que você está fazendo a sua instrução, é abordado dentro da educação em saúde bucal, tá bom? Letra D. A educação em saúde bucal não é uma responsabilidade do cirurgião dentista. E vai ser de quem? Pelo amor de Deus. Devendo ser realizada exclusivamente por profissionais da área da educação. O professor, gente, o professor que não é dentista, ele tem consciência de qual é o melhor método para se fazer escovação e tudo mais? Não, gente, é nosso papel, não dá para se isentar, tá bom? Então, claramente falso aqui. A educação em saúde bucal é voltada apenas, olha aqui o termo excludente, para a prevenção de cárie, não abrangendo outras condições bucais. Doença periodontal, câncer, tudo, fluorose, tem que tomar cuidado, traumatismo, tudo isso a gente faz, tá bom? Lá na educação em saúde bucal. Então, erradíssimo também. Resposta, letra C. A gente vai falar mais sobre educação em saúde bucal, mas vamos ver a próxima questão. A respeito do Programa Brasil Sorridente, assinale a alternativa incorreta. Aí diz assim, a equipe de saúde bucal na modalidade 2 é composta por um cirurgião dentista e um auxiliar em saúde bucal. Essa aqui já é a nossa incorreta, beleza? Mas a gente vai falar sobre cada uma dessas coisas. Eu vou indo e voltando, tá bom? Vamos para a letra A, para o próximo slide, para a gente entender a letra A. Revisando, equipes de saúde bucal. Gente, a equipe de saúde bucal, o que é que ela vai fazer? Ela vai se fundamentar em todos aqueles princípios que a gente já sabe que a gente trabalha de uma forma humanizada, né, com integralidade, trabalho em equipe e tudo mais. E ela é dividida em duas equipes de saúde bucal, tá? Dentro do Programa Brasil Sorridente. A modalidade 1, ela vai ser composta pelo cirurgião dentista e uma ASB ou uma TSB, ou uma ou outra, ou seja, são duas pessoas. Na modalidade 1, são duas pessoas, cirurgião dentista, ASB ou TSB.
tem que ter uma carga horária mínima de 20 horas. Então, não dá para ser menos de 20 horas, de jeito nenhum. E você vai abranger, aquela equipe vai abranger uma região onde, tome conta ali, aquela região tem que ter em torno de 1.000 a 1.750 pessoas, tá? Já a modalidade 2 tem 3 componentes, que é o cirurgião dentista, a SB e a TSB. Então, tem os dois, tem tanto técnico como auxiliar. Tem um mínimo de horas de 30 horas semanais e vai abranger uma área territorial que abrange 1.500 a 2.625 pessoas. Qual que é o erro aqui da letra A? Tá dizendo que a 2 é composta por 2 componentes, né? Cirurgião dentista e auxiliar. E, na verdade, isso seria a modalidade 1, né? Cirurgião dentista e auxiliar, ou TSB. Modalidade 2 seria cirurgião dentista, auxiliar e TSB. Por isso, essa é a nossa resposta incorreta. A letra B diz assim: o Ministério da Saúde, com o objetivo de ofertar serviços odontológicos para as populações locais que apresentam uma maior dificuldade de acesso aos serviços de saúde, localizado predominantemente nas áreas rurais, implantou o componente móvel de atenção à saúde bucal, que é a unidade odontológica móvel. Vamos ver a unidade odontológica móvel? Justamente, gente, o objetivo da unidade odontológica móvel, não sei se vocês já viram uma dessa por aí, mas é levar o serviço odontológico para as populações daqueles locais que têm um pouco mais de dificuldade de acesso. Então, predominantemente áreas rurais, áreas indígenas. E aí, dentro dessa unidade odontológica móvel, vão ter as equipes, né? As equipes de saúde bucal da estratégia de saúde da família. E aí, gente, isso vai ser feito ali um atendimento, na verdade, prévio, né? Um atendimento básico, como se ele estivesse realmente na atenção primária. A continuidade da atenção, ou seja, aquele paciente precisou de uma prótese, aquele paciente precisou de algo mais que sai do âmbito da atenção primária, vai para uma atenção especializada, aí ele é encaminhado para o CEL, tá? Então, você não vai fazer uma prótese aí dentro, são os atendimentos prévios, os atendimentos ali da atenção primária, beleza? Vamos voltar agora para a questão. Isso aqui está verdadeiro, não é isso? Antes da gente voltar para a questão, eu quero abordar um tópico importante aqui sobre o CEL. Lembra que eu falei para vocês que os pacientes vão ser referenciados para o Centro de Especialidade Odontológica, que é o CEL? Esse assunto aqui não caiu na questão, mas pode cair para você, porque já caiu antes. Quais que são as especialidades mínimas que o CEL tem que ter? Gente, essas competências têm que estar em todo o CEL. Isso já caiu muito, tá? Olha, o diagnóstico bucal, com ênfase no diagnóstico e detecção do câncer de boca, a periodontia, cirurgia oral menor, endo e atendimento a PCD, tá? Odontopediatria não. Odontopediatria não é especialidade mínima. Pode ter? Pode ter. Prótese não é especialidade mínima? Não. Não é regra. Pode ter extras. Isso aqui são as especialidades mínimas, regras. Todo CEL tem que ter isso basicamente. E mais o que ele quiser de outras coisas. Mas isso tem que estar presente, sempre, tá? Essas 5. Diagnóstico bucal, periodontia, cirurgia, endo e atendimento a PCD. Beleza? Agora a gente volta para a questão. Diz assim a letra C. O Gradua-CEL, Brasil Sorridente, foi desenvolvido numa parceria entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação. Constitui-se de uma série de ações e serviços de saúde bucal exercidos pelas instituições de ensino superior com curso de graduação em odontologia. Vamos falar do Gradua-CEL? O Gradua-CEL, gente, lembra daquele momento fatídico onde você está na graduação, não sei como é que foi na graduação de vocês, mas que você começa a atender os pacientes na clínica, começa a ver os pacientes. Na minha graduação, a gente tinha o vínculo com o Gradua-CEL, a gente atendia pacientes do SUS. Todo o meu estágio foi feito com pacientes do SUS. É justamente um vínculo do Ministério da Saúde com o Ministério da Educação, porque ele pega os pacientes para que os alunos, né, os estudantes de odontologia,
consigam treinar e aprender, e também desafogam um pouco aquela quantidade de pessoas que estão naquela lista do SUS, né? E eles vão ser agrupados com base na capacidade do local e com base na quantidade de procedimentos odontológicos, tá? Então, é assim que eles se agrupam. E quais são os objetivos? Como eu falei, ampliar a oferta e o acesso da população às ações e aos serviços de saúde bucal. Qualifica os serviços de saúde bucal, porque aquele profissional ele está treinando, ele está, né, indo lá e realmente atendendo os pacientes que ele vai atender na vida, né, se ele for para um PSF. Amplia os mecanismos de cooperação entre os gestores do Sistema Único de Saúde com o da instituição de ensino. Melhora a resolutividade da atenção bucal que está sendo prestada à população, né? Porque, como eu falei, ele dá uma desafogada, né? Consegue diminuir aquela lista de pessoas precisando de atendimento. Até porque quando você vai colocar um paciente dentro de uma clínica de graduação, um paciente do SUS, na maioria das vezes lá ele consegue fazer tudo. Ele consegue fazer uma prótese, ele consegue fazer tudo, a maioria das coisas ele consegue fazer, né? Acho que ele não consegue fazer um implante, na minha eu fiz, mas eu acho que na maioria das vezes ele não consegue fazer um implante, não consegue fazer uma orto, mas o resto dos procedimentos ele consegue fazer lá mesmo. Demora, né? Troca de dupla depois de um semestre? Troca, mas ele está tendo acesso. E ele visa justamente integrar a clínica da graduação com a rede de serviço público, beleza? Por isso que aquela lá tá corretíssima. Então, vamos para a letra D. A produção de prótese dentária é acompanhada de acordo com as informações prestadas pelo município ou estado através do Sistema de Informação Ambulatorial do SUS, que é o CIA-SUS. Vamos lá para os laboratórios? O que é que são os laboratórios regionais de prótese dentária? Ele é o estabelecimento que vai oferecer esse serviço de prótese dentária. E aí pode ser total, PPR, a prótese unitária, prótese intraradicular, prótese fixa, prótese adesiva, tá? Todo e qualquer município com qualquer tipo de população pode ter um laboratório. E assim, não precisa que, aquele município é muito pequeno, não dá para ter. Não tem limite. Qualquer município com qualquer população pode ter. E ele pode ser público ou ele pode ser privado. Os entes federativos, né, o municipal, estadual e federal, eles contribuem para a instalação do equipamento e constituem um vínculo, né, com o privado, e o público é deles mesmo, né? Todas as informações que chegam para o do laboratório, né, o que ele fez, para quem vai para o CIA-SUS. Eita, eu errei aqui, né? Sai SUS, eu botei. O CIA-SUS, que é o Sistema de Informação Ambulatorial do SUS. Aí você vê isso lá no Sistema de Informação com a professora Dai, na aula, né? Tudo a gente precisa colocar no CIA-SUS para que possa acompanhar, beleza? Então, e aí, entenderam por que essa é a resposta? Tudo tranquilo? Bom, pessoal, então explicado tudo, eu desejo uma ótima sorte na prova de vocês. Lembrem que isso aqui é uma revisão. Você precisa enfatizar os assuntos que você tem mais dificuldade. Por exemplo, eu vi um assunto e não está conseguindo lembrar, vai lá, dá uma lida. Eu trouxe aqui das minhas 3 disciplinas os assuntos que mais caem com base nas questões da FAUEL, tá bom? Mas é importante que você reveja as suas dificuldades para que você não tenha dúvidas na hora da sua prova. Caso você tenha dúvidas antes da prova, né? Depois passa na prova também. Na hora da prova eu não consigo ajudar, não. Mas passa na prova e na prova você pode entrar em contato pelo contato.odontocursos@gmail.com, tá bom? Um cheiro, boa sorte e os próximos dias vão ser badalados, né? Amanhã vai ter revisão de periodontia e de quê? Deixa eu lembrar aqui. Amanhã, olha, periodontia, endo e radiologia. Não percam com a professora Rafaela e o professor Isaac. Lembrando que a partir de agora, né, é apenas para aluno. Porém, no dia 6, que é com a professora Juliana, também vai ser aberto ao público. O restante só para aluno na plataforma, tá bom? Tá bom? Beijinho e tchau, tchau.